Revelado. O incrível rancheiro que desafiou a morte por 30 anos, até o amor transformador surgir. Carlos sempre foi um gigante no coração do Cerrado. Com suas mãos calejadas e o olhar de quem enfrentou muitas batalhas, ele se destacou entre os rancheiros de Goiás, não apenas pela força física, mas pela coragem de encarar a vida. Desde criança, aprendeu a amar a terra e os animais, e em cada porção de grama, ele via uma promessa. No calor escaldante do sol, suas costas se curvavam sob o peso do trabalho árduo, enquanto a poeira levantada pelos bois criava nuvens que competiam com as tempestades de sua alma. Nos últimos 30 anos, Carlos desafiou a morte. Foi do alto de um cavalo que desfilou pela fazenda, desbravando tempestades aterrorizantes, e foi também em luta feroz contra onças pintadas que ousaram abalar seu rebanho. Cada cicatriz em seu corpo era um troféu, um lembrete de suas vitórias e perdas. Entretanto, no silêncio das noites sob as estrelas, a solidão se fazia um peso que ele não podia ignorar. Foi então que Ana, uma professora de matemática de sorriso iluminado, chegou à cidade. Ela era o tipo de pessoa que precisava ser observada, quase como uma luz na escuridão que envolvia Carlos. Com seu jeito delicado e apaixonado pela educação, Ana se encantou pela simplicidade do campo. Mas o que mais a atraía era a autenticidade nos olhos de Carlos. Em suas conversas, ela percebia que havia um mundo inteiro dentro dele, um universo pulsante de detalhe e dor, e lentamente, cada encontro se tornava um capítulo de uma história que ela nunca esperou viver. Entretanto, a liberdade do amor também trazia amarras. Amigos de Ana vindos de mundos distantes escutaram sobre o rancheiro e começaram a soltar palavras que cortavam como facas. Ele é só um rancheiro, diziam, desmerecendo todo o sacrifício e luta enfrentados por Carlos. A professora começou a sentir um embate dentro de si, como se a ideia de ser aceita no grupo estivesse colocando em risco algo precioso que estava se formando entre eles. Numa tarde em que os campos estavam carregados de esperança e tomates maduros pendiam dos ramos, uma furiosa tempestade se aproximou. Enquanto Carlos trabalhava, os ventos rugiam ameaçadoramente, açoitando sua terra. Ao ver o estrago que se anunciava, seu peito apertou. Ele tinha se entregado à luta por seus sonhos, mas a natureza era implacável. E assim, ao invés de vencer mais uma batalha, Carlos viu seus esforços sendo tragados pela tempestade. Mas Ana não era do tipo que recuaria. Decidida, ela mobilizou a comunidade, unindo forças para salvar o rancho. Com sorriso nos lábios e determinação no olhar, ela se tornou a voz da esperança, desafiando o orgulho de Carlos. Contudo, a resistência dele a aceitar ajuda parecia um muro intransponível. Enquanto a multidão demonstrava solidariedade, a inquietação dentro dele crescia. Poderia ele realmente permitir que outros se aproximassem? Ou o amor e a aceitação eram apenas ilusões inatingíveis? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a tempestade rugia lá fora, uma revelação inesperada sobre o passado de Carlos emergiu, fazendo-o reavaliar suas crenças. Sentindo o chão tremer sob seus pés, Carlos se viu à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. Seria possível amar alguém que parecia tão além de seu mundo? O que acontecerá quando a luz e a escuridão se encontrarem? O que o futuro preparara para ele? Assim, a esperança e a incerteza dançavam em sua mente, enquanto as nuvens ainda pesavam no céu, deixando o destino em suspenso. Carlos sentia o peito apertado enquanto a tempestade se intensificava. Cada relâmpago parecia um eco de suas próprias lutas, e a fúria do vento trazia à tona lembranças de batalhas que ele acreditava terem sido superadas. O barulho da chuva na telha da casa soava como um tambor, marcando o compasso da dúvida que o consumia. Ele poderia abrir seu coração para Ana, ou se proteger em seu mundo isolado, uma fortaleza construída de dor e orgulho. Lá fora, as pessoas se mobilizavam, unindo forças sob a chuva torrencial. Ana, com sua energia contagiante,
liderava essa equipe, organizando tudo com uma calma que surpreendia até mesmo os mais céticos. A maneira como ela olhava para as pessoas, transmitindo confiança e esperança, fazia Carlos perceber o poder que ela tinha sobre aqueles ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, um medo crescente pulsava dentro dele. E se ele falhasse e, mais uma vez, se sentisse uma decepção? "Carlos!" gritou Ana, interrompendo suas diretrizes. "Venha ajudar. Precisamos que você segure a estrutura da estufa enquanto ajustamos as fitas." A voz dela tinha força, uma mistura de urgência e determinação que o cutucou profundamente. Ele hesitou, o orgulho impedia seu avanço. E se ele deixasse os outros se aproximarem demais? E se eles vissem suas fraquezas, ou piores, se decepcionassem? Com um esforço imenso, ele respirou fundo, e mesmo com o coração dilacerado entre o conhecido e o desconhecido, decidiu ir até ela. Cada passo parecia pesado, como se o chão tentasse puxá-lo de volta para a sua zona de conforto. Quando chegou, viu Ana, encharcada, mas sorridente. Sua energia era um farol em meio à tempestade. "Isso mesmo, Carlos. Você é forte, e aqui é onde você pertence", disse ela, seu olhar cheio de fé. O rancheiro sentiu a força das palavras penetrar em sua resistência. Por um momento, ele foi inundado por uma onda de coragem, uma vontade de deixar a história da sua vida mudar. No entanto, a sombra de insegurança ainda rondava sua mente. Enquanto os dois se moviam sob a chuva, segurando a estrutura com suas mãos calejadas, um silêncio profundo envolveu-os. O mundo ao redor desapareceu e restou apenas aquele instante, onde a conexão parecia palpável. Ana lhe lançou um olhar cheio de compreensão, como se soubesse das tempestades internas que o atormentavam. "Você não está sozinho, Carlos", ela murmurou, o som quase abafado pelo vento. "Nós estamos nesta luta juntos." As palavras dela reverberaram em seu coração, e ele começou a perceber que, talvez, a verdadeira força não residisse apenas em sua habilidade de lutar contra as adversidades, mas também em se permitir ser vulnerável e receber apoio. O reconhecimento de que estava se permitindo confiar em alguém era uma transformação assustadora, mas poderosa. A tempestade começou a dar sinais de que ia acalmar, e Carlos se encontrou desejando mais do que apenas a segurança de antes. Ele não queria mais ser um guerreiro solitário. O desejo de conexão, de amor e aceitação crescia dentro dele como uma planta que busca luz. Mas, no fundo, uma questão persiste. Será que esse amor que estava começando a florescer resistiria às tempestades do passado? Enquanto a água escorria de seu rosto, ele se perguntava se estava pronto para enfrentar não apenas as forças da natureza, mas seus próprios medos. E assim, quando a chuva finalmente parou, Carlos sabia que mais do que as tempestades externas, havia tempestades dentro de si que ainda precisavam ser enfrentadas. Quando os raios de sol começaram a romper as nuvens, uma nova certeza se acendeu em seu peito. Era o momento de lutar pela sua felicidade, de enfrentar o que vinha pela frente. Mas o que a vida lhe reservava? Estaria ele preparado para a verdadeira batalha que se apresentava? A ansiedade do desconhecido pairava no ar, e Carlos sabia que cada dia que se passasse traria novos desafios a serem enfrentados. Enquanto o sol finalmente se libertava das nuvens cinzentas, iluminando a pequena cidade, Carlos sentiu um impulso renovador dentro de si. A água que ainda pingava das folhas parecia trazer consigo uma sensação de purificação. Ele olhou para Ana, que agora conversava animadamente com a equipe, sua energia radiante como o próprio sol. Ela era a âncora que ele precisava. O desejo de se abrir completamente para ela começou a queimar em seu peito. "Carlos!" A voz dela o chamou novamente, e dessa vez não havia urgência, mas um convite, um chamado para algo maior. Ele sentia que aquela era a oportunidade que ele esperava. Tomando ar fundo, se aproximou, o som da equipe se misturando ao ritmo acelerado de seu coração. "Estava pensando, você se juntaria a nós para a refeição comunitária que estamos organizando esta noite? Seria uma boa chance para nos conhecermos melhor." A proposta de Ana parecia simples, mas era um convite para algo que Carlos evitava. A conexão. O medo contemporâneo de ser vulnerável lhe assombrou. Será que conseguiria se abrir para as pessoas? As memórias de rejeições passadas dançavam em sua mente, como sombras em um canto escuro. Mas havia algo em Ana que lhe dizia que era seguro tentar. "Claro", respondeu Carlos, sua voz um pouco hesitante, mas decidida.
Estarei lá. Ana sorriu, e isso acendeu uma nova chama de esperança dentro dele. O resto do dia passou em um misto de ansiedade e expectativa. Ele ajudou a equipe a limpar os estragos, sentindo-se cada vez mais parte do grupo. As risadas e histórias compartilhadas ao seu redor começavam a quebrar as paredes que havia construído ao longo dos anos. No entanto, sua mente girava em torno da interação da noite. Como seria? O que ele diria? E, principalmente, o que poderia acontecer se deixasse o medo de lado? Ao final da tarde, enquanto o sol se punha em um espetáculo de cores quentes, Carlos se preparou. Olhou-se no espelho, ajustando a camiseta surrada que usava. Hoje é dia de mudar, sussurrou para seu próprio reflexo. Ele pegou uma velha garrafinha de água e saiu em direção ao local da refeição. O caminho estava cheio de imagens do passado, mas cada passo ressoava sua determinação de seguir em frente. Quando chegou, o cheiro do alimento cozinhando enchia o ar. As pessoas estavam dispostas, criando um clima caloroso e acolhedor. Ele foi imediatamente recebido por sorrisos e cumprimentos. Mas o que realmente o fez parar foi ver Ana, rindo e contando uma história animada para crianças que a cercavam. Seu coração disparou ao vê-la tão à vontade, e ele percebeu que aquele era um espaço onde ele também poderia se sentir assim. Carlos se forçou a se juntar ao grupo. As palavras fluíam lentamente, mas a conexão começava a formar raízes. Falar sobre a vida no campo, as histórias de desafios e conquistas, tudo isso parecia mais fácil quando tinham um propósito. Contudo, à medida que a noite avançava, o peso da revelação que ele guardava estava se tornando quase insuportável. Algo dentro dele gritou para ser compartilhado, mas a dúvida ainda persistia. Sentado à mesa, com Ana ao seu lado, ele prendia a respiração. Eles trocavam olhares que diziam mais do que palavras. O que iria acontecer se ele deixasse sua vulnerabilidade expor a verdade? O amor florescente em seu coração queimava como um fogo, mas os traumas do passado ameaçavam apagá-lo. Quando os outros começaram a dar suas opiniões sobre amor, relacionamentos e desafios pessoais, Carlos sabia que esse era o momento decisivo. Ele precisava falar. Precisa contar a história que o prendia. Mas será que estava pronto? Fechou os olhos por um momento, fez uma oração silenciosa em busca de força, e se virou na direção de Ana, decidindo que, independentemente de sua resposta, ele tomaria a decisão de se abrir. Tomando fôlego, começou a falar. E, no fundo, soube que aquele ato de coragem poderia ser a chave que o libertaria. Ou a queda em um abismo escuro. As luzes piscavam ao seu redor, e a energia do momento parecia concentrar-se nele. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O amor, a dor, a verdade. Afinal, Carlos estava prestes a revelar não apenas sua história, mas a essência do que significava se permitir ser amado. Carlos sentiu o coração acelerar enquanto abria os lábios, as palavras parecendo agarrar-se à sua garganta. Ele olhou ao redor, notando os rostos curiosos e os olhares amistosos de suas novas amizades. Ana, ao seu lado, tinha um brilho nos olhos que acalmava sua alma inquieta. Ele respirou fundo e, em um impulso que parecia místico, deixou escapar a primeira frase. Quando eu tinha 10 anos, começou, a voz tremendo levemente. Meu pai teve um acidente de trabalho. Ele nunca voltou para casa. O murmúrio da conversa ao seu redor diminuiu e um silêncio expectante tomou conta da mesa. Ele percebeu que não era apenas uma história de dor, era a chave para compreender quem ele era. A vida naquela época foi um caos, continuou, a lembrança de sua infância escapando como um filme em sua mente. Acha que só a palavra luto faz sentido? A verdade é que eu não soube como lidar com isso. Eu me fechei, me escondi. Os olhos de Ana estavam fixos nos dele, como se cada palavra sua pudesse tocar um lugar profundo no coração dela também. Carlos sentiu um calor em seu peito, uma mescla de medo e libertação. Ele sempre havia carregado aquele peso como um fardo, mas agora, ao compartilhá-lo, parecia ficar um pouco mais leve. Por anos, evitei me abrir para qualquer tipo de amor, porque tinha medo de perder de novo, de me machucar novamente. Ele explicou. Mas então, conheci vocês. Um sorriso brotou em seu rosto ao olhar para a equipe ao redor, que o escutava atentamente. Ana, você me fez ver que a dor não precisa definir quem sou, e que eu gostaria de tentar, mesmo que isso assuste.
Uma onda de murmúrios suaves percorreu a mesa. Por um instante, todos pareciam sentir a gravidade daquelas palavras, um eco de suas próprias histórias escondidas. Eu entendo que amor e vulnerabilidade andam juntos. Ele continuou. Ouço a sua própria voz agora mais firme. E talvez eu não tenha que temer a perda, mas sim valorizar os momentos que posso ter. O que quero dizer é que se um dia você estiver disposta, eu adoraria explorar esse sentimento. O silêncio se estabeleceu de novo, mas agora com um novo peso, uma nova expectativa. Ana sorriu com uma expressão generosa e compreensiva, e Carlos sentiu que ele havia dado um passo crucial. Os outros começaram a comentar histórias próprias, revelando suas fragilidades e os desafios que enfrentaram ao longo da vida. Cada relato era como uma corrente, unindo-os em uma teia de empatia. O clima que antes era tenso transformou-se em uma celebração de liberdades compartilhadas. Carlos percebeu que havia se despido de um tanto de suas barreiras, e ao fazer isso, havia conectado profundamente com outros. O medo ainda estava lá. Mas ele não era mais o tipo de não só se manter em silêncio. Quando a refeição foi servida, risadas e abraços eram agora abundantes, e as palavras se misturavam com sorrisos. Carlos sentiu que um novo caminho estava se formando diante dele. Um caminho onde ele não precisava ser perfeito para ser amado. Para sua surpresa, Ana se inclinou mais perto e disse: "Eu também sinto algo especial entre nós, Carlos." As palavras dela chegaram como um sopro de vento fresco. Quando ele olhou nos olhos dela, tudo parecia possível. Mas a noite não acabava ali. Uma batida inesperada na porta interrompeu a atmosfera calorosa. O rosto da anfitriã ficou pálido por um instante, e Carlos sentiu o seu estômago revirar. Algo dizia que a verdade sobre seu passado não estava completamente encerrada. Enquanto olhares se cruzavam, um pressentimento pairou no ar. Quem estaria à porta? E o que isso significaria para o novo capítulo que Carlos estava começando a escrever em sua vida? Carlos observou a anfitriã, seu rosto pálido como se houvesse visto um fantasma. Ele sentiu um frio na barriga enquanto todos ao redor trocavam olhares confusos, misturados com uma pontada de preocupação. A atmosfera leve e acolhedora da refeição de repente se tornara um território desconhecido, onde a segurança parecia ameaçada. A anfitriã, Clara, hesitou antes de abrir a porta, as mãos tremendo levemente. No lado de fora, uma figura alta e robusta se destacava na penumbra. Era difícil identificar o rosto sob a luz fraca, mas a postura firme e os traços endurecidos pela vida diziam muito. Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta, uma sensação de que a figura poderia estar ligada ao seu passado. "Quem é?" murmurou um dos amigos, quebrando o silêncio tenso. Clara finalmente abriu a porta e, com isso, uma onda de ar frio invadiu o ambiente. A figura na porta se tornou mais clara, e Carlos sentiu seu coração disparar. Era um homem que ele nunca esperou ver novamente. Seu tio Jorge, irmão de seu pai. O homem que havia desaparecido de sua vida muitos anos atrás, por vontade própria. "Carlos!" Jorge chamou, a voz rouca e grave. A emoção na pergunta era palpável. "É você?" O tempo parecia ter parado enquanto Carlos analisava o homem à sua frente. O ódio e a dor se misturavam em seu peito. Ele não sabia se deveria se sentir aliviado, furioso ou apenas confuso. A última vez que viu Jorge, eram apenas um punhado de lágrimas e gritos tortuosos em um dia que mudou tudo. As pessoas ao redor deles pareciam intrigadas. Algumas se levantaram para ouvir melhor, mas Carlos permaneceu paralisado, incapaz de se mover. A vida que tinha construído nas últimas semanas ao lado de Ana e seus novos amigos estava pendurada na balança daquelas poucas palavras. "Você não deveria estar aqui", Carlos finalmente conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro, mas cheia de reprovação. "Você me abandonou." Jorge baixou a cabeça, como se as palavras dele fossem uma facada. Eu sei. E eu lamento. Mas eu estou aqui agora. Eu quero explicar." Carlos queria gritar, queria correr, mas algo dentro dele também desejava ouvir. A curiosidade se sobrepunha à raiva. O que poderia justificar anos de silêncio? Ana tocou levemente o braço de Carlos, um gesto que o trouxe de volta à realidade. Os amigos assistiam à cena com interesse, esperançosos que Carlos permitisse uma chance para a explicação. Ele sentiu o calor da presença dela, um lembrete de que não estava sozinho daquela vez. "Eu não sei se quero ouvir o que você tem a dizer."
Carlos respondeu, a voz firme, mas sem conseguir esconder a fragilidade que sentia por dentro. Depois de tudo, depois de todos esses anos, a expressão de Jorge era de dor, mas também de determinação. Eu vou ficar aqui o tempo que for preciso. Precisamos conversar, Carlos. A verdade precisa vir à tona. Um silêncio profundo se estabeleceu entre eles. Os amigos se entreolharam, alguns com expressões de empatia, outros demonstrando desconforto. Carlos olhou para Ana, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. Ele percebeu que, não importava o que Jorge dissesse, ele já havia dado passos importantes em sua vida. Depois de anos de solidão, havia encontrado um novo grupo, um novo lar. Mas a sombra do passado havia voltado, e ele sabia que, se quisesse se libertar de vez, enfrentá-lo era a única opção. Então fala, ele ordenou, com um misto de coragem e nervosismo. O que você tem a dizer pode mudar tudo. E enquanto as palavras de Jorge começavam a fluir, Carlos não pôde deixar de perguntar. Que segredos os anos no silêncio tinham escondido? E mais importante, ele estava pronto para enfrentar as respostas que poderiam desmoronar a nova vida que começava a construir. Jorge respirou fundo antes de falar, como se quisesse se preparar para uma batalha. Carlos, eu nunca quis te abandonar. Na verdade, foi uma decisão terrível, e eu vivia com o peso dela todos os dias. Sua voz ressoava no espaço, enquanto os amigos de Carlos escutavam atentamente, em silêncio, envolvidos na tensão do momento. Eu estava em um lugar muito escuro. Não tinha mais forças para enfrentar a própria família. Sua mãe e seu pai estavam brigando tanto. Eu não sabia o que fazer e me afastei. Sem falar, sem retornar. Acredite, eu não me sentia merecedor de vocês. Aquela explicação soava vazia e cheia de desculpas na mente de Carlos. Como alguém que dizia amar poderia simplesmente desaparecer? Uma onda de indignação subiu por seu corpo, mas a curiosidade ainda o mantinha ali. E você acha que isso justifica o que fez? Fui abandonado quando mais precisei de alguém. A raiva escondia a dor que ele não queria expor. A sua dor é a minha dor, Carlos. Eu perdi você, assim como perdi minha própria família. Cada dia longe de vocês foi um sacrifício. Eu vivi como um espectro, vagando sem saber como encarar os meus erros. Até que um dia, eu não aguentava mais e decidi voltar. Mas o passado é difícil de enfrentar. Os olhos de Carlos se encheram de lágrimas que ele se esforçou para controlar. Lançou um olhar para Ana, que observava a cena com preocupação, mas sua presença era um bote salva-vidas. O calor do toque dela em seu braço o lembrava de que o passado não poderia definir seu presente e futuro. A incerteza começou a tomar conta de Carlos. O que ele realmente queria? Como poderia aceitar uma figura que havia causado tanto sofrimento? Ele se sentia dividido entre o desejo de não perdoar e a esperança de que talvez houvesse uma explicação válida. Mas quando a história de Jorge recomeçou a fluir, uma sensação diferente começou a emergir em seu coração. Eu tenho algo a te dizer. Algo que pode explicar tudo, Jorge falou, seus olhos fixos nos de Carlos com sinceridade. Na verdade, houve um motivo para minha saída. Algo muito maior do que as brigas familiares. Eu não disse à sua mãe, nem a você, mas estava sendo ameaçado. A verdade é que eu me envolvi em um problema que não era meu, e aquilo quase me custou a vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos mal podia respirar. O peso da revelação se acumulava em sua mente. O que você quer dizer com isso? Existem pessoas que não queriam que eu voltasse. Senti que precisava me afastar para proteger vocês. Acredite, essa decisão me consumiu por anos. As palavras de Jorge se entrelaçavam com as dúvidas e os medos de Carlos. Ele não pôde deixar de sentir um tornado de emoções, medo, alívio e uma nova chamada para a compreensão. Mas ainda havia uma pergunta queimando em sua mente. Se isso é verdade, por que você não me procurou antes? O tom de Carlos transparecia vulnerabilidade. Jorge hesitou, como se o peso do passado voltasse a pressionar os ombros. Pelo medo de colocar você em risco. Pensava que se ficasse longe você estaria protegido. Carlos tinha certeza de que, independentemente das intenções de Jorge, ele não poderia simplesmente esquecer os anos em que sofreu. Mas aquela revelação começava a abrir uma porta
que ele pensava já estar trancada para sempre. Enquanto o mundo ao seu redor parecia apagar, Carlos encarou Jorge e, pela primeira vez, vislumbrou a possibilidade de uma nova camada em sua dor. Ele queria saber mais. Precisava entender onde tudo havia se quebrado. E agora? O que você pretende fazer? O olhar de Jorge estava agora mais tenso e determinado. Eu quero ajudar. Não só a conta com meu passado, mas também proteger você de qualquer perigo que ainda esteja por vir. Carlos sentiu o chão sob seus pés balançar. O que quer que isso significasse para ele e para sua nova vida, estava longe de ser simples. E a cada respiração, ele sabia que as respostas ainda estavam escondidas, à espera de serem descobertas. Então me diga tudo, Carlos ordenou, seu coração acelerado. Se você quer ser parte da minha vida de novo, você terá que ser sincero. Não posso viver mais uma mentira. Mas a pergunta pairava no ar, carregada de incertezas. Quais perigos ainda os ameaçavam? E quão profundo era o abismo que Jorge estava pronto para cavar em busca da verdade? Jorge respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado a 7 chaves. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação, enquanto se preparava para abrir seu coração, finalmente disposto a enfrentar os fantasmas do passado. Carlos, não importa o que eu diga. A verdade é que, em algum momento, você vai precisar decidir se quer me perdoar ou não. Mas você também precisa entender tudo. Ele hesitou. As palavras pareciam pesadas e difíceis de sair. As ameaças eram reais. E na época eu não sabia como lidar com elas. Uma pessoa se aproximou de mim. Um conhecido do passado que se tornou um inimigo. Ele estava envolvido em negócios sujos. E eu me vi no meio disso tudo. E quando tentei me afastar, a situação ficou ainda mais perigosa. Carlos ouviu. Cada palavra o atingia como um soco no estômago. A dor de anos de abandono misturou-se à ansiedade do que ainda poderia estar por vir. A ideia de que seu pai havia vivido um pesadelo por conta de uma escolha que ele mesmo não havia feito tornava tudo mais complicado. E você nunca pensou em me contar? Nunca pensou em pedir ajuda? Carlos desafiou. Sua voz falhava, mas a raiva não se apagava. Ele queria entender, mas a frustração ainda dominava. Era difícil ver carinho onde havia dor. Eu não queria colocar você em perigo. Cada momento que passava longe de vocês era como um tormento. Mas eu acreditei que se me afastasse, poderia proteger todos. E não adianta falar de coragem agora, porque na época eu não fui corajoso. Fui um covarde, Jorge admitiu, seus olhos cheios de lágrimas. Carlos sentiu o peso das emoções crescendo dentro dele. Ele sempre quis entender. Mas agora que as peças se encaixavam, a dor estava se transformando em confusão. Ao mesmo tempo em que a história de Jorge abria espaço para uma nova perspectiva, era difícil ignorar a ferida aberta que a ausência dele causou. Os ecos de risadas perdidas e de consolo que nunca vieram pareciam gritar a verdade que Jorge não conseguia ver. E essas pessoas que estavam atrás de você? Carlos questionou, procurando um ponto de controle no turbilhão emocional. Essas ameaças ainda existem? Sim, Jorge respondeu sem hesitação. Ainda estão por perto. E agora que eu voltei, é como um sinal de que a tempestade pode recomeçar. A única solução que vejo é enfrentar isso de uma vez por todas. Preciso encarar quem me fez mal e me certificar de que, desta vez, ninguém vai se ferir por minha causa. O andamento do diálogo aumentou a tensão no ar. Carlos se sentia em um campo de batalha emocional, sem saber se discordava das ações de Jorge ou se queria acreditar que ainda havia esperança. Até onde você está disposto a ir? Para me proteger, você faria o quê? Do que você é capaz? Eu não sei, mas estou preparado para me arriscar. Você é meu filho. Eu sempre estarei disposto a dar tudo por você. Não quero que você herde o peso das minhas escolhas. Você merece uma vida livre deste pesadelo, Jorge declarou com fervor. Carlos percebeu que estava diante de um dilema sombrio. Perdoar significava arriscar seu coração novamente, ao mesmo tempo em que aceitaria o pai que sempre desejou, mas que parecia ter se transformado em uma sombra. Entre um futuro incerto e um passado doloroso, ele já não sabia qual caminho escolher. E se algo acontecer de novo? A voz de Carlos tremia. A ansiedade corria solta. Como eu posso confiar em você? Eu entendo a sua dificuldade. A confiança leva tempo. Mas, por favor, não me deixe sair da sua vida outra vez. Não quando finalmente estou aqui para lutar. Jorge implorou, seus olhos fixos em Carlos,
como se fossem a única coisa que importasse agora. Eles estavam em um ponto de não retorno, e a batalha nunca seria fácil. Carlos então fechou os olhos, aceitando que a dor faz parte do processo de cura, como um rio que corta uma rocha. Se você realmente está aqui para ficar, então deve prometer que não vai desaparecer novamente. E naquele momento, enquanto um pacto silencioso se firmava entre eles, Carlos sentiu uma pequena fagulha de esperança acender em meio à escuridão. Um caminho ainda incerto se apresentava, mas era o próximo passo que poderia os unir novamente. Mas antes que ele pudesse refletir sobre o que isso significava para suas vidas, um barulho familiar veio do outro lado da sala. A porta se abriu abruptamente, e como um sinal de alerta, Carlos imediatamente percebeu que a paz que tanto desejavam ainda estava longe. Alguém havia voltado, trazendo o próprio fantasma do passado em meio a eles. "Carlos, precisamos falar agora!" A voz cortou o ar, revelando a presença que poderia mudar tudo mais uma vez. Carlos virou-se rapidamente, o coração disparando em seu peito. O rosto de Luísa, sua irmã, estava pálido, os olhos arregalados com uma mistura de preocupação e urgência. Jorge, por sua vez, começou a se mover, como um tigre em prontidão, imediatamente alinhando seu corpo entre Carlos e a entrada, como se pudesse proteger o filho de qualquer ameaça. "O que houve, Luísa?" Carlos perguntou, a preocupação se entranhando em sua voz. "É sobre o pai", Luísa respondeu ofegante. Ele não gostou nada de saber que você estava conversando com o Jorge. Veio até aqui e não pareceu disposto a ouvir mais nada. Ele não quer que você tenha nada a ver com ele, pai. Está achando que Jorge veio para causar mais problemas." O ar parecia pesadíssimo. Carlos sentiu um choque atravessar seu corpo. A conversa que estava tentando ter, a ponte de sentimentos que começavam a ser construídas, instantaneamente ameaçada por um novo fantasma. A imagem de seu pai, Raul, sempre autoritário e controlador, pairava na mente dele como uma sombra. Ainda assim, ele não queria ceder ao medo. "Isso não é da conta dele!" Carlos exclamou, olhando diretamente para Luísa. "Eu sou adulto e posso fazer minhas próprias escolhas." "Mas ele não pensa assim," Luísa retrucou, olhando para Jorge como se ele fosse o verdadeiro causador de toda a confusão. "Carlos, você precisa se proteger. Eu já vi o que ele é capaz. E eu também já vi o que ele deixou de fazer." Jorge intercedeu, o tom de voz firme. "Eu não estou aqui para causar problemas, mas se houver uma chance de esclarecer as coisas, eu não posso fugir novamente. Desejo dar o meu melhor ao meu filho, mesmo que isso signifique encarar Raul novamente." A atmosfera se tornava cada vez mais carregada. Carlos podia sentir todo o peso das decisões que estavam sendo tomadas ali. O coração dele pulsava com a pressão de querer ver Jorge como um pai de verdade. Mas a imagem de Raul o empurrava para longe. A luta interna era exaustiva. "Por que meu pai ainda tem tanto poder sobre você?" Carlos questionou, sua voz tremendo. A frustração explodia em cada palavra. "Você fugiu desse homem a vida toda e agora está disposto a encará-lo de novo? Porque eu sou seu pai. E esse laço que temos é mais forte que qualquer medo." Jorge não desviou o olhar. A paixão em suas palavras cortava a atenção como uma faca afiada. Luísa, percebendo que a situação poderia escalar, tentou intervir de novo. "Carlos, por favor. Ele pode se tornar uma ameaça real. Nós temos que pensar em nossas vidas. O que vamos fazer se Raul causar problemas?" Nesse momento, ao ouvir o nome do pai, Carlos sentiu sua coragem vacilar. Ele se lembrava de momentos em que Raul gritou ou foi agressivo, o medo dele se insinuando através das memórias. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena voz dentro dele, uma faísca de rebeldia que insistia em emergir. "Esse pode ser o nosso momento de mudar as coisas, Luísa. Eu não posso permitir que Raul controle minha vida mais uma vez," Carlos respondeu, sentindo uma determinação novo pulsar em sua veia. "E se você estiver errado?" Luísa insistiu, a frustração de uma irmã que só queria proteger seu irmão evidente. "E se eu estiver certo?" Carlos retrucou, sentindo a adrenalina subir. "Eu preciso saber, Luísa. E Jorge também precisa." No silêncio que se seguiu, a única coisa que se ouvia era o ritmo acelerado de seus corações. O cheiro da madeira envelhecida da casa, as paredes testemunhas de tanto tempo e tantas histórias, pareciam absorver a tensão do momento.
Então vamos juntos, Jorge declarou, quebrando o silêncio absoluto. Vamos buscar essa verdade. Eu vou falar com Raul, e se precisar, lutarei por você no que for preciso. A determinação na voz de Jorge ressoou como um tambor. Carlos olhou nos olhos do pai, e algo instintivamente começou a se transformar dentro dele. A mistura de emoções se aglomerava. Havia medo, mas também um impulso crescente de enfrentar os próprios demônios. E assim, decidiram confrontar o passado de uma vez por todas. Um último olhar entre os três antes de abrirem a porta e encararem o mundo do lado de fora. Era apenas o início de uma nova batalha, mas também a murmuração de uma esperança, uma promessa de que tudo poderia mudar. Mas antes que pudessem dar o primeiro passo, uma mensagem no celular de Luísa surgiu, iluminando o rosto dela com uma estranha combinação de alívio e pavor. Carlos! É uma mensagem do pai! Ele sabe onde estamos. Luísa leu a mensagem em voz alta, e sua mão tremeu ao segurar o celular. Carlos pôde sentir o frio na espinha. Uma onda de indignação surgiu ao lembrar das promessas não cumpridas, das dores e dos silêncios que definiram sua relação com Raul. Ele quer que a gente volte para casa. Diz que se não voltarmos, vai vir atrás de nós. Luísa completou, a voz quase falha. O que ele vai fazer, Luísa? Acha mesmo que ele teria coragem de tudo isso? Carlos se indignou, sentindo o sangue ferver nas veias. O ódio por Raul, sempre latente, se tornava um fogo avassalador. Não duvide da capacidade dele, Carlos. Você conhece ele. Ele pode ser perigoso. A preocupação nos olhos de Luísa refletia um temor que Carlos tentava desesperadamente ignorar. Jorge, por outro lado, já demonstrava uma expressão de desafio. Se ele realmente vier, eu estarei aqui. Não vou deixar vocês sozinhos. E se precisar, vamos enfrentá-lo juntos, Jorge disse, a voz profunda e calma como um rio sereno, mas pronto para a tempestade. Um silêncio pesado pairou na sala enquanto cada um assimilava aquelas palavras. Carlos fechou os olhos por um momento, tentando se lembrar do que significava realmente ter um pai. Não o pai que Raul era, mas uma figura de apoio, alguém que se preocupasse genuinamente com seu bem-estar. E ali, naquele momento, ele começou a ver Jorge como essa possibilidade. Não podemos correr o risco de deixar que ele tenha de volta o controle, Carlos finalmente disse, sua voz mais firme agora. Temos que enfrentá-lo de uma vez por todas. Se Raul quer guerra, então que tenha. Luísa suspirou, sentindo o peso da decisão. E se tudo isso só piorar? O que vai ser de nós? Sua insegurança era palpável, mas Carlos estava cansado de viver na sombra do pai. A luta por autonomia pulsava em seu peito. Seremos mais fortes juntos, Jorge insistiu, colocando uma mão no ombro de Carlos. A conexão entre os dois parecia fortalecer seu laço. Naquele ato simples de apoio, havia uma promessa de proteção e esperança. Quando você vai falar com ele? Luísa se virou para Jorge, a preocupação ainda brilhando em seus olhos. Assim que essa conversa terminar, Jorge respondeu. Eu quero que você fique aqui, Carlos. Falo com Raul sozinho e trago você à tona apenas se necessário. Não quero que você viva esse medo muito tempo. Carlos respirou fundo, os sentimentos emaranhados em seu interior, as memórias de um passado que nunca desapareceria completamente. Não, pai. Eu sou parte disso também. Nós somos uma família, mesmo que você não considere Jorge como um pai. Isso é algo que preciso fazer. A intensidade da determinação no olhar de Carlos surpreendeu Luísa. Ela percebeu que o irmão não era mais a criança assustada que sempre tentara proteger. Ele havia se tornado um homem, decidido a enfrentar suas verdades. Então está decidido. Luísa se levantou, uma luz de coragem começando a brilhar em seu olhar. Estaremos juntos, não importa o que aconteça. Mas antes que pudessem se preparar para o embate, uma nova mensagem chegou. O celular de Luísa piscou novamente e, imediata, sua expressão mudou para um sobressalto. É da vovó. Ela está preocupada. Diz que tem algo importante para nos contar, algo que pode mudar tudo. Carlos olhou para a irmã, um turbilhão de emoções rodopiando em seu estômago. O que mais poderia estar escondido? A esperança de uma verdade secreta emergindo, um passado não revelado, poderia mudar o curso de suas vidas. Precisamos ir até ela. Ela pode saber o que fazer, Carlos disse,
sentindo a urgência da situação crescer. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se instalou. O que será que vovó sabe? Será que é algo que pode nos ajudar ou piorar ainda mais a situação? O trio se lançou nessa nova direção, guiados pela inquietude do desconhecido, com suas mentes assoberbadas por perguntas. E o caminho que escolheram poderia não apenas enfrentar Raul, mas também revelar uma verdade há muito guardada e que poderia mudar tudo. Uma verdade que poderia finalmente selar seus destinos e libertá-los de um passado opressivo. Carlos, Luísa e Jorge se dirigiram para a casa da avó, uma construção antiga e cheia de memória, cujas paredes pareciam guardar segredos de todos que já passaram por ali. O caminho, embora familiar, estava impregnado de incertezas. Cada passo era uma mistura de expectativa e medo. A tensão pairava no ar. Ao chegarem, Clara, a avó, os recebeu com um olhar preocupado. Ela sempre foi o pilar da família, mas hoje seus olhos estavam nublados, como se carregasse um peso muito além da sua idade. "O que está acontecendo, minha querida?" perguntou Luísa, tomando a frente. "Situações de fora estão chegando perto de nós novamente." Clara respondeu, sua voz trêmula. "Há muito tempo, eu sabia que isso aconteceria, mas não queria... Desculpem-me por não ter falado antes." O coração de Carlos disparou. Sabia que aquela conversa era a chave para desatar os nós do passado. "Vovó, o que está acontecendo?" Carlos questionou, sua ansiedade crescendo. "Seu pai não é apenas o homem que vocês conhecem. Ele está envolvido em algo muito maior. Algo que pode colocá-los em risco." Clara disse, lutando para encontrar as palavras certas. Havia pessoas que ameaçavam sua segurança, e por isso tudo o que o Jorge disse pode ser mais real do que ele mesmo pensou. Os olhos de Jorge se arregalaram, e Carlos sentiu uma onda de raiva e impotência. Como ele poderia ter injetado mais medo e dor em suas vidas com essas revelações? "Vovó, como você sabe disso? Por que nunca nos contou?" interpelou. "Ai, Carlos", Clara murmurou, limpando os olhos com o lenço. "Eu não tinha certeza do que estava acontecendo e não queria que vocês ficassem aterrorizados. Mas eu tenho que te contar, anos atrás, Raul fez um pacto. Ele se envolveu em negócios perigosos que poderiam arrastar todos nós para um abismo. Desde então, ele se tornou um homem completamente diferente." Carlos sentiu algo se quebrar dentro dele. A projeção de sua infância, a ideia de que Raul era um simples pai severo, começava a desmoronar. "O que você quer dizer com pacto? Que tipo de pessoas meu pai atraía?" "Pessoas que não costumam ser amistosas nem justas, e eles ainda podem estar da porta aberta a qualquer momento." O olhar de Clara pesava entre a tristeza e a determinação. "Então, se existe uma ameaça, precisamos enfrentá-la juntos." Carlos proclamou, a coragem crescendo dentro dele. "Estamos prontos para isso." Jorge trocou um olhar com Clara. "Sim, isso não deve mais ser varrido para debaixo do tapete. Se vamos confrontar Raul, devemos estar preparados para qualquer coisa que venha do passado." "Mas e se ele não estiver apenas vindo atrás de você, Carlos, e sim de todos nós?" Luísa questionou, a preocupação visível em seu rosto. "Não podemos esquecer que a proteção, acima de tudo, é necessária." "Você tem razão", Jorge admitiu, seus olhos fixos em Carlos. "Precisamos de um plano, e se houver algo que possamos fazer, algo que eu possa fazer." Carlos sentiu o peso das decisões se acumular em seus ombros, mas a união da família dava-lhe força. Ele olhou nos olhos de cada um deles, sua voz balançando entre a determinação e a vulnerabilidade. "Quando encontramos força uns nos outros, não importa quão escuro seja o caminho que escolhemos." O olhar fixo de Clara era um poço de amor e reflexão. "A verdade é a única bala que você pode usar para se proteger. E quanto mais unidos estiverem, mais forte será sua luz." Os três começaram a planejar suas ações, um passo à frente. Sabiam que Raul, ciente de suas ligações no submundo, não hesitaria em recorrer à violência. A noite caía e o tempo parecia escorregar pelas mãos. Dentro deles havia um misto de medo, raiva e determinação. Naquele momento, eles também se tornaram a luz que iriam enfrentar a escuridão. No dia seguinte, Carlos, Luísa e Jorge se reuniram mais uma vez. Estavam prontos para enfrentar Raul de uma vez por todas, não só para confrontar a dor,
mas para tomar as rédeas de suas próprias histórias. A estrada até a casa de Raul tornou-se mais do que um caminho, mas um símbolo de mudança. Carlos estava decidido a enfrentar tudo e todos. Estava pronto para reclamar não apenas seu futuro, mas o futuro da sua família. Estamos prontos, murmurou Carlos, olhando para os rostos familiares. Nada pode nos separar agora. Ao abrir a porta e entrar na casa do pai, a expectativa e a tensão eram palpáveis. Ali, naquele espaço onde tantas memórias foram construídas e destruídas, Carlos estava finalmente pronto para confrontar as sombras do passado e, ao mesmo tempo, dar um passo em direção à luz. E enquanto Raul se virava para encará-los, uma nova definição de coragem iluminou a sala. Eles sabiam que, mais do que apenas familiares, estavam se tornando uma fortaleza, firmes e indestrutíveis. A verdadeira batalha começaria agora. A luz da manhã entrava pelas janelas e, por um momento mágico, Carlos poderia ver um vislumbre do futuro que tanto desejava. Um futuro livre, onde o amor verdadeiramente superasse o medo. Era a hora da verdade. E assim, na sala que já foi cheia de brigas e dor, renascia a esperança. A história deles ainda estava sendo escrita, e cada um deles tornava-se coautor de seu próprio destino. Agora, Carlos e sua família podiam finalmente deixar o passado para trás e, juntos, construir um novo capítulo. Eles sabiam que estavam prontos para qualquer tempestade que viesse, porque havia amor, força e união em cada um deles. E com um coração determinado, Carlos não hesitou. Ele sabia que esta era a nova vida, a liberdade que tanto almejava, e estava decidido a conquistar não apenas a paz, mas um amor que nenhum obstáculo poderia derrubar. E assim, o maior desafio estava prestes a ser vencido, trazendo luz ao final do túnel. O amor prevaleceria, e juntos eles reescreveriam suas histórias, dessa vez do jeito certo. Chegou a hora de você também escrever sua história. Para isso, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as emoções das próximas histórias exclusivas que irão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam vivenciar essa jornada de transformação. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. A verdadeira força de nossas histórias é construída com você.